Olá, pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao primeiro resumão semanal de álgebra linear. Bom, para início de conversa, vamos falar tudo que a gente tem direito a falar sobre matrizes. Então, vamos começar do princípio, né? O que são matrizes? Matrizes nada mais nada menos que é um arranjo, né, retangular de números. Então, é algo, você pode imaginar que é um arranjo, né, que você vai colocando alguns números, né? Por exemplo, sei lá, 7, 8, 9, 10. Colocar o 10 um pouquinho para cá. 10, 1, 2. Por exemplo, né, a gente tem esse arranjo de números, certo? Que é um arranjo com 6 números, né? Assim como podemos fazer um arranjo aqui, né, com esses números também. E você pode fazer um arranjo, né, retangular com a quantidade de números que você desejar, tá? Só que a gente costuma dar nomes, né, para esse tamanho de arranjo. Então, como é que funciona essa nomenclatura? A gente conta o número de linha e o número de colunas. Então, esse primeiro arranjo aqui, ele possui duas linhas e três colunas. Então, a gente costuma colocar esse símbolo aqui embaixo para representar isso. E esse aqui possui três linhas e três colunas. Bom, quando a gente está se deparando com uma matriz desse tipo, a gente fala que ela possui a ordem 2 por 3, que é o número de linhas e o número de colunas. Assim como esse aqui, né, possui ordem 3 por 3, tá? Então, a matriz qualquer A é um arranjo retangular, né? Onde pode ter uma quantidade qualquer de linhas e uma quantidade qualquer de colunas, né? Então, quando aparecer assim, a gente fala que é uma matriz A de ordem m por n, sendo que m é um número natural e m também é um número natural diferente de zero, tá? Então é basicamente isso, né? Só um arranjo retangular mesmo. De maneira geral, a gente também costuma representar nesse arranjo retangular da seguinte forma. Se você for falar de uma matriz de ordem m por n qualquer, é muito comum aparecer assim em alguns livros, ó, escrito como A11, A12, aí você coloca um A e J, A. Aí você vê, né? Qual que é o número de linhas que você tem, né? O número de linhas é M. E o número de colunas? N, né? Então, eu vou colocar um N. Por que eu fiz isso? Ó? Porque imagina o seguinte, que esse primeiro elemento aqui é o elemento que está na primeira linha e na primeira coluna. Esse elemento aqui é o elemento que está na primeira linha e segunda coluna. Se for, a gente fosse ver um próximo elemento aqui, ele ia ser escrito como sendo A13, que ele iria estar na primeira linha e na terceira coluna. Tá? E assim por diante. Aqui a gente tem esse cara, que é o elemento AIJ, que é o elemento que está na iésima linha, só que aqui está errado, certo? Que na verdade ele está na primeira linha, então aqui a gente coloca 1, e na jésima coluna, porque agora sim, eu não sei quantas colunas podem ter essa matriz, que na verdade o número de colunas é n, né? Só que eu não sei que tamanho que é n. E seguindo dessa forma, a gente tem que no final a gente vai ter esse elemento aqui que representa uma linha, que está na primeira linha e na enésima coluna, tá? E podemos repetir, escrevendo assim, A21, A22, aí aqui a gente vai ter A2J, aqui a gente vai ter A2J,
N, certo? Aí, lá na sua iésima linha, você vai ter o iésimo elemento na primeira coluna, o iésimo elemento na segunda coluna, o iésimo elemento na jésima coluna e o iésimo na falhou aqui, o elemento da iésima linha e da j e da enésima coluna. Opa, enésima coluna. E aqui, finalmente, né, a gente tem o elemento que está na linha M, em primeira coluna, na linha M, segunda coluna, linha M, jésima coluna, linha M, enésima coluna. Então, em geral, a gente costuma representar matrizes gerais de ordem M por N dessa forma. A títulos de demonstrar teoremas, a títulos de fazer resultados mais gerais, né? Então, por exemplo, se a gente fosse chamar essa matriz aqui, do nosso primeiro exemplo, de matriz B, eu posso escrever nesses elementos, só para ilustrar, né? Da seguinte forma, o 7 vai ser o A1, o 8 vai ser o A12, o 9 vai ser o A13, o 10 vai ser o A21, o 1 vai ser o A22 e o 2 vai ser o A23. Sendo que esse número que fica embaixo aqui, que é o que a gente chama de índice, né? Ele determina, né, exatamente a posição, né, de cada elemento, né? Sendo que quando você bate o olho aqui e vê que está escrito A12, então já fica claro que ele é o elemento que pertence à primeira linha e à segunda coluna, tá? Então, dessa forma, a gente consegue escrever, né, de maneira econômica também, como vocês vão perceber agora. Que em alguns casos, né, a gente pode também representar aquela matriz geral, aquela matriz ali que a gente acabou de escrever agora, dessa forma, ó, como sendo A igual a i j com i variando de 1 até m e j variando de 1 até n. Que dessa forma você está falando, né, que você está descrevendo todos os elementos, né, onde esses índices estão percorrendo esses números. Tudo bem? Muito bem. Agora vamos dar uma olhada em alguns tipos de matriz. Ok, então vamos dar um destaque aqui. Tipos de matrizes. Eita, a letra hoje está complicado. Muito bem. Então, primeiro, né, a gente pode começar com a matriz quadrada. Que é basicamente, né, uma matriz que o número de linhas é igual ao número de colunas, né? Então a gente costuma colocar que ela é M igual a N, certo? Então, exemplos de matriz quadrada, né? Aquele exemplo da segunda matriz é uma matriz quadrada, né? Mas eu vou repetir um outro exemplo aqui. 6, 0, 1, 4, 5, 6. Essa matriz aqui e, por exemplo, essa daqui também é uma matriz quadrada. Então, aqui temos matrizes que a gente fala que tem ordem 3 por 3, 1 por 1 e 2 por 2, correto? Só que quando ela é quadrada, a gente diz que isso aqui tem simplesmente ordem 3, isso aqui tem simplesmente ordem 1, isso aqui simplesmente ordem 2. Porque aí já fica subtendido, né, que é tanto o número de linhas quanto de colunas. Muito bem. Então, o próximo exemplo vai ser o que a gente chama de matriz nula.
que é o que se espera, né? Que é uma matriz que é formada somente por zeros. Então, ela pode, por exemplo, ser uma matriz 2 por 2 só de zeros, uma matriz que tem 3 linhas e 4 colunas formadas somente por zeros, né? Então, é uma matriz nula, é uma matriz em que todas as linhas e colunas são zeros, ou você pode escrever, né, de maneira geral, né, quando você tem uma matriz A qualquer, como a gente escreveu lá, A e J é igual a zero para todo I e para todo J, tá? Um J correndo, sei lá, se aqui for uma matriz de ordem M por N, então é para ir correndo, né, de 1 até M e para J correndo de 1 até N. Ok? Beleza. Bom, aí agora a gente tem o que, que são matrizes linhas e colunas, né? Então, matriz linha é uma matriz que é formada somente por uma, que só tem uma linha, né? Então, nesse caso, a gente fala que para matrizes A, M por N, o seu M é igual a 1, né? Então, por exemplo, isso aqui é um exemplo de matriz linha. Isso aqui também é um exemplo de uma matriz linha. São matrizes em que a quantidade de linhas é somente 1. E aí já dá para imaginar, né, que matriz coluna é aquela matriz em que possui somente uma coluna. Então, é a matriz M por N, né? Em que, no caso, o N é igual a 1. Então, neste caso, você pode ter esse exemplo aqui de matriz coluna, ou esse exemplo aqui de matriz coluna, que mais adiante a gente vai ver que matriz coluna vai ser bem útil para a gente estar representando vetores. Ok, bora para o próximo. Próxima matriz é o que a gente chama de matriz diagonal. E aqui é o item 5. O que é a matriz diagonal? A matriz diagonal é a matriz. Vou fazer o seguinte, ó, seja A uma matriz M por N, tá? Aí a gente, vamos supor que a gente esteja representando ela assim, tá? Então, como é que eu posso dar uma cara de matriz diagonal usando essa linguagem? Bom, deixa eu falar para vocês o que é uma matriz diagonal primeiro. É uma matriz em que somente a diagonal, por exemplo, né? Somente a diagonal é diferente de zero. Então, eu posso escrever uma matriz assim, como exemplo de uma matriz diagonal, tá? Então, nessa matriz aqui, tem um porém. A gente só consegue diagonal em matriz quadrada, né? Porque se vocês repararem bem, nesse exemplo aqui que eu coloquei, esse aqui tudo bem, esse aqui está tranquilo porque é exemplo de matriz quadrada, mas esse primeiro aqui, você não consegue uma diagonal que termina bonitinho na matriz, né? Que aí você tem uma sobrinha aqui. Então, para você ter diagonal, primeira coisa tem que ter matriz quadrada. Tá, então, primeira coisa, a gente tem que ter que o M tem que ser igual a N. Tá. E beleza, então, uma vez que você tem M igual a N, você consegue ter diagonal. Então, você consegue ter matrizes de ordem 2 com diagonal, de ordem 3, de ordem 4, por aí vai. E os elementos, né, que são diferentes da diagonal é diferente de zero. Só que nesse caso aqui, 3 por 3, qual que é a cara desses elementos de forma literal, assim, em termos de A, Is e Js, né? Então, o 7, ele é o A11, tá?
O 1, ele é o A22 e o menos 1, ele é o A33. Então, a gente tem um padrão aqui para diagonal, né? Os elementos da diagonal são os elementos em que o i é igual ao j. Então, se você quer definir a matriz diagonal usando i's e j's, basta você colocar aquela matriz, né? Tipo, é A e J, onde A e J é igual a zero para I diferente de J. Aí você já mata o problema todo, né? Porque quando I é diferente de J, você vai ter elementos que vão estar acima da diagonal ou abaixo da diagonal. Certo? Então, beleza, né? Aí aqui a gente tem um exemplo, né, de matriz diagonal, mas você pode ter outros exemplos, né, como este aqui, ou de ordens maiores também. Tá. Junto com a diagonal, a gente tem o que a gente chama de matriz identidade. Matriz identidade. Que a matriz identidade, ela faz o quê? Bom, é uma matriz que ela também tem que ser quadrada. Então, a gente tem aqui uma matriz qualquer, tá? M por N, né? Só que o M tem que ser igual a N, tá? E o que que a gente... Qual que é um exemplo de uma matriz identidade? Só para a gente ter ideia. Matriz identidade é aquela em que a diagonal, também conhecido como diagonal principal, né? Ela é 1 em todos os elementos da diagonal e 0 para os demais elementos. Certo? E de qualquer ordem quadrada, né? Então você pode ter matriz identidade de ordem 3, matriz identidade de ordem 2, de ordem 4, de ordem 1 também, que só vai ser o 1. Tá? Bom, e para a gente definir isso aqui em termos de IJ também, basta fazer o seguinte, né? É colocar aqui para I igual a J, isso aqui é igual a 1, né? E para I igual a J é 0 se I é diferente de J, tá? Então, se I é igual a J, o termo A e J é igual a 1. E se o termo A e J, se o I for diferente de J, ele vai ser igual a 0. Muito bem. Bom, aí com isso, né, a gente também viu o que são matrizes triangulares superiores e inferiores, né? Então, uma matriz triangular superior é o que, né? É uma matriz. Vou dar o exemplo aqui primeiro, tá? É uma matriz que eu queira que aconteça a seguinte coisa, ó. Você tem uma matriz quadrada de novo, tá? Então, com isso a gente está vendo que matrizes quadradas são muito importantes. E a gente olha a diagonal. Eu falo que uma matriz ela é triangular superior se abaixo da diagonal é tudo zero. E em cima pode ser qualquer coisa, incluindo zero também, porque a definição só fala que basta abaixo da diagonal ser zero, tá? Então, isso aqui eu tenho exemplos de. Isso aqui é um exemplo de diagonal superior, desculpa, de triangular superior. E este daqui também será um exemplo de uma triangular superior, tá? Bom, em termos de A e J, né? Então vai ser uma matriz de ordem M, né? Ou N, porque o M é igual a N,
por ser quadrado. E aqui a gente tem o seguinte, né, que temos a diagonal e queremos que abaixo da diagonal dê zero. Então, se você reparar bem, esse termo aqui é o termo A21. Esse aqui é o termo A31. Esse aqui é o termo A32. Tá? E esse termo aqui vai ser o quê, né? Esse termo aqui é o termo A2, 3. Esse aqui é o termo A1, 3. E esse aqui é o termo A2, desculpe, é linha 1, né? E coluna 2. Então, o que dá para reparar é o seguinte, que os termos que estão abaixo da diagonal, e isso vai valer para matriz de qualquer ordem, só estou usando aqui de ordem 3 para ilustrar mesmo, o termo i sempre vai ser maior que o j. E se você reparar aqui em cima da diagonal, você tem o contrário, né? Que o i ele é menor que o j. Porque olha só, aqui é 2 maior que 1, 3 maior que 1, 3 maior que 2. E ali, ó, 1 menor que 2, 1 menor que 3 e 2 menor que 3. Então, nesse caso, se a gente for definir o que é uma triangular superior usando i's e j's, basta você colocar que é a matriz em que a e j ela é igual a zero se acontecer o quê, né? Se i é menor do que j. Tá? Ok. E aí a triangular inferior é o que a gente espera, o contrário, né? No triangular inferior, a gente quer que o zero apareça acima da diagonal. Então, o triangular superior, superior, a gente repete a mesma coisa, né? Então, vou escrever direto aqui a definição, porque acho que nessa altura já está claro, né, pessoal? Ó, tem que ser quadrada e eu quero que zere acima, né? Então, quando eu pego os meus AIJs, eu quero que seja zero se I for maior que J. Então, nesse caso, a gente tem os seguintes exemplos, né? Então, você tem aqui 5, por exemplo, 0, 3, e aqui você coloca 7, 2, 1. E aqui você zera tudo. Então, você vai ter um zero aqui, 0, 0 aqui. Tá? E, se quiser também colocar uma de ordem 2, né? Também funciona, porque a diagonal é essa daqui, né? Muito bem. E por último, temos o que é uma matriz simétrica. Então, item 9, matriz simétrica é o que, né? É a matriz em que eu quero que aconteça a seguinte propriedade, ó. Eu quero que... Vou dar um exemplo, né? Também vai ser uma matriz quadrada. Então, ó, eu vou escrever aqui a diagonal. Vou colocar aqui, ó, 4, 2 e 5. E a diagonal ela vai me servir como um espelho, que eu vou refletir o que está em cima da diagonal para o que está abaixo e vice-versa. Então, por exemplo, eu quero que, se eu tenho menos 1 aqui em cima, eu vou ter o menos 1 aqui embaixo. Se eu tenho 3 aqui, eu quero 3 aqui. Se eu tenho 0 aqui, eu quero 0 aqui também. Bom, então deu para perceber, né, que a simétrica, o eixo, o que a gente chama de eixo de simetria, vai ser a diagonal, tá? Que vai funcionar como um espelho. E aí repara o seguinte, que eu vou destacar novamente, né? Esse cara aqui é o meu termo 2, 1.
Esse aqui é o meu termo 3, 1. Esse aqui é o meu termo 3, 2. Tá. E aqui eu tenho o quê? Que esse aqui é o meu termo 1, 2. Esse aqui é o meu termo 1, 3. E esse aqui é o meu termo 2, 3. Então, o que está acontecendo? Ó? Se reparar bem, o que está acontecendo é que esse cara aqui, ele está mudando, né? Está simplesmente mudando a ordem, né? Que o 1, 2 aqui está indo para o 2, 1. Aqui o 3, 1, o 1, 3 está indo para o 3, 1. E o 2, 3 com 3, 2. Então, a única diferença que você tem com relação a esses termos, né? Que é só os termos que são capazes, né, de você trocar esses índices. Então, a matriz simétrica dá para a gente definir da seguinte forma, né, que é uma matriz A e J, em que você tem que o A e J é igual a AJI. Lembrando também que ela é simétrica. Lembrando também, pessoal, que é uma matriz de ordem quadrada, ou seja, M é igual a N. Então vamos lá, pessoal. Agora a gente vai falar um pouquinho de operações envolvendo matrizes. Primeiramente, vamos começar falando sobre a soma. O que é somar duas matrizes, né? Bom, para isso, para a gente estar definindo a soma de um jeito que seja satisfatório, né? A gente vai precisar de duas matrizes de mesma ordem. Então eu vou colocar aqui A e J, né? A, M, N, né? E no caso eu vou precisar de uma B, né? Que também tenha a mesma ordem, certo? E aí a gente pode definir a soma, né, da matriz A com a matriz B, como sendo o quê? A soma, né, entre cada elemento de cada entrada. Por exemplo, se eu tenho um elemento A e J, ele vai ser somado com o elemento B e J. Se eu tiver um elemento A11, ele vai ser somado com o elemento B11. Se eu tiver um elemento A21, ele vai ser somado com o elemento 21. E assim por diante. Bom, por exemplo, né, a gente pode ter essas duas matrizes aqui, 1, menos 1, 4, 0, 2, 5, que é uma matriz de ordem 3 por 2. E para eu poder realizar a soma, eu vou precisar de uma outra matriz de mesma ordem. Então, vai ter que ter 3 linhas e 2 colunas. Então, por exemplo, vamos ver essa matriz aqui. Então, a primeira linha é o elemento A11 somado com o elemento B11, né? Então, eu vou somar esse elemento aqui com esse elemento aqui, vai me dar 1. Agora, eu somando esse elemento daqui com esse elemento daqui, vai me dar 3. Esse elemento daqui com esse elemento daqui vai me dar 2. Esse elemento daqui com esse elemento daqui vai me dar 5. Esse elemento daqui com esse elemento daqui vai me dar 3. E esse elemento daqui com esse elemento daqui que vai me dar 5 novamente. Certo? Então, assim fazemos a soma entre duas matrizes. Certo? Bom, o próximo tipo de operação que a gente viu, né, foi a operação de multiplicação de matriz por um escalar, que é basicamente o quê, né? Que a gente vai pegar uma matriz, então deixa eu colocar aqui multiplicação por um escalar.
Tá. Isso aqui, o que que a gente precisa, né? A gente vai pegar uma matriz de ordem m por n, qualquer, tá? De maneira que a gente vai escrever ela genérica assim. E eu vou pegar um k, um número, sendo que esse número pode ser real, pode ser complexo, não importa, desde que faça sentido, né, a multiplicação desse k com os elementos aqui de dentro. Então nessa, né, eu já revelei o que que eu espero que seja a multiplicação, né, de uma matriz por um escalar. Lembrando, né, que em alguns contextos a gente chama esse número aqui de escalar também, tá? Só para separar da matriz, né? Que a gente tem as matrizes, os vetores e os escalares, né? Então essa multiplicação funciona assim: você vai pegar esse número e vai multiplicar cada um dos elementos da matriz. Então, no final, depois dessa multiplicação, você vai produzir uma matriz de mesma ordem que a matriz original, porque a única diferença dessa nova matriz com a original é que cada um dos elementos da original estão sendo multiplicados por esse número k. Então, por exemplo, a gente pode fazer isso aqui, ó. Menos 2, que multiplica 2, 10, 1 menos 3. E quando eu multiplico, né, eu vou ter o quê? Então vai ser esse, eu vou multiplicar aqui com relação ao primeiro, que vai dar menos 4. Com relação aqui ao segundo, vai dar menos 20. Com relação ao terceiro aqui, vai dar menos 2. Com relação ao quarto, vai dar 6. Tranquilo, né? É só multiplicar. Depois vocês chequem as notas de aula, que lá eu estou colocando também algumas propriedades, né, que tanto a soma quanto a multiplicação por um escalar satisfazem. Que aí tem propriedades de distribuição, né, que aí é bacana dar uma checada lá. Tá. Uma outra operação que a gente faz com matrizes é a transposição, que é a famosa matriz transposta, né? Então, essa aqui é o que a gente chama de transposição de matrizes. Que isso aqui é o quê? É você pegar a sua matriz original, certo? A gente tem uma matriz M por N aqui, tá? E aí a matriz transposta, a gente vai colocar um símbolo T para simbolizar essa operação. É o que, né? Vai ser uma nova matriz, B e J, certo? Ah, então essa matriz aqui, vamos supor que é uma matriz M por N. Então a transposta, ela vai ser uma matriz N por M. E como é que vai ser cada elemento dessa nova matriz? Vai se dar da seguinte forma. Ela vai ser isso aqui, ó. Então, essa matriz transposta, o que que ela vai fazer? Ela vai pegar o que for linha na matriz A e transformar em coluna nessa nova matriz, que a gente pode representar dessa forma, né? Que se você vê, a diagonal ela não se altera, porque o I é igual ao J. O que vai alterar os elementos que estão abaixo da diagonal e em cima da diagonal, que vão trocar de lugar, tá? Isso que é a transposição. Por exemplo, você tem o seguinte: se você pegar essa matriz aqui A, novamente de 3 linhas por 2 colunas, e a gente for calcular a transposta, o que que vai acontecer? Bom, aqui a gente vê que é uma matriz de 3 linhas por 2 colunas. Então, essa nova matriz ela vai ser uma matriz que vai ter 2 linhas e 3 colunas.
E o que for linha na original vai virar coluna nessa nova. Então, essa primeira linha aqui, ela vai virar coluna aqui. Essa segunda linha vai virar coluna aqui. E essa terceira linha vai virar coluna aqui. Tá certo? Bom, se a gente tiver, por exemplo, uma matriz quadrada aqui de ordem 2, e for fazer a transposta dela, vai continuar sendo uma matriz quadrada, só que a gente vai trocar o que é linha por coluna. Então, o que é linha aqui passa a ser coluna aqui. E o que é linha aqui passa a ser coluna aqui. Certo? Muito bem. Aí, novamente, né, temos lá também nas notas, né, algumas propriedades, né? Uma delas é bem interessante, por sinal, que se você calcular a transposta duas vezes, você volta à original. E se você tem uma matriz, se ela é simétrica, né? Quando você transpõe, ela continua a mesma, né? Porque a, você tem que, por exemplo, né, numa matriz simétrica, que é o caso aqui dessa matriz, né? Tipo, esses elementos são iguais, né? Então, eles são iguais com relação à diagonal, né? À simetria da diagonal. Então, quando você altera, continua a mesma coisa. Dá para provar também, né? Ok. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre multiplicação de matrizes. Então, muito bem. Aqui a gente vai precisar de duas matrizes. Então, eu tenho uma matriz A, tá, de ordem M por N, que vai ser descrito dessa forma. Eu tenho uma matriz B que tem ordem N por P, que eu vou representar ela desta forma. Aliás, deixa eu só mudar um pouquinho aqui os índices para a gente não se confundir. Aqui eu vou colocar um índice R e um outro índice que é o S. E aí a gente vai definir o produto, que vai ser, que eu vou simplesmente colocar AB. Então pode aparecer um pontinho também, que esse AB ele vai ter ordem M por P. Aí ele vai ser dado por C e J. Então C a gente muda aqui também, né? Eu vou colocar o V, de forma que o C de U e V ele é dado por essa expressão, que é o somatório de K variando de 1 até N, A, U, K, B, K, V, que se eu expandir esse somatório, né, vai ser o quê? Bom, o somatório é variando de 1 até N, então quando K for igual a 1, vai ser 1, A1, AU1, B, 1V, e vou colocando K igual a 2, K igual a 3, né, até chegar a K igual a N, que vai ser a o N, que multiplica B NV. Tá? E repara o seguinte, aqui a gente tem muita coisa para observar, né? Então, a primeira coisa é, só é possível fazer a multiplicação quando esses números forem iguais. Então, o número de colunas da matriz A
for igual ao número de linhas da matriz B, certo? Ok. Muito bem. Então, em geral, a gente, se as ordens, por exemplo, se A e B não forem matrizes quadradas, e você conseguir realizar a multiplicação de A por B, em geral você não consegue o contrário, multiplicar ao contrário. Por uma questão de incompatibilidade mesmo, né? Porque se você tiver que M é diferente de J, desculpa, que M é diferente de P, aí você não consegue fazer a multiplicação contrária, né? Porque para o contrário valer, você teria que ter algo assim, né? Tipo B, N, P e A, M, N. E aí você teria que esse menino aqui tinha que ser igual a esse aqui, né? Então, se forem diferentes, aí você já não consegue fazer essa multiplicação. Tá? Então, em geral, não funciona, né? Tipo, não é comutativo, né? E como é que funciona nessa multiplicação, né? Bom, vamos fazer um exemplo aqui rapidinho para explicar para vocês o que significa isso daqui. Tá? Então, se a gente pegar isso aqui, ó, vou pegar essa matriz aqui, 2, 1, 4, 2, 5, 3, e multiplicar por essa matriz aqui, ó, 1, menos 1, 0 e 4. Será que é possível essa multiplicação para início de conversa? Bom, aqui você tem uma matriz que tem 3 linhas e 2 colunas. E aqui você tem uma matriz de ordem 2, né? Então, ok. Você consegue fazer a multiplicação porque os valores centrais aqui, né, são iguais. E ok, né? Como é que a gente faz essa multiplicação? Então, aqui é o seguinte, gente, ó. Vamos fazer usando isso daqui só para a gente ter ideia. Aqui a gente vai produzir uma matriz nova que ela vai ter 3 linhas e 2 colunas, né? E ela vai ser dada por esses elementos aqui, ó. C11, C12, C21, C22, C31, C32. Então, ó, 3 linhas e 2 colunas. Tá. E o que é o elemento C1? 1. Vamos tentar olhar para isso aqui e ver o que está acontecendo. C11 é o que? É o somatório de K variando de 1 até N. O que é N? N é o número de colunas da primeira matriz. Então, vai de 1 até 2. E aqui a gente completa, né? A gente repete, na verdade, né? Repete o que está escrito aqui. Então, aqui vai ser mais ou menos, né? Primeira coisa a gente vai repetir, só que tomando alguns cuidados. O primeiro cuidado é o seguinte: o que é U e o que é V? Então, aqui a gente tem que o nosso U, ele vale 1, e o nosso V vale 1 também. Então, já podemos substituir dessa forma. Ó. Então, aqui vai ser 1K, e aqui vai ser K1. E se a gente for abrir esse somatório, vai ser o quê? Ó? Vai ser A. Então, para K variando de 1 até 2. Então, K começa no 1. Então, eu vou colocar 1 no lugar do K. Certo? Então, aqui eu tenho A 1, 1, que multiplica B 1, 1, mais. Aí, agora, a gente repete isso aqui, só que no lugar do K coloca 2. Então, A 1, 2, B 2, 1. Tudo bem? Então, o que a gente fez? A gente fez o seguinte. Sabendo que esse cara aqui é o meu A11 e esse cara aqui é o meu A12 e esse aqui é o meu A11 e esse aqui é o meu A21, a primeira coisa que a gente fez foi o seguinte, a gente multiplicou esse por esse.
Ah, tá, desculpa, aqui é B. Aqui é B. Aqui é B, 1. E aqui é B, 2, 1. Então, primeira coisa, vamos ver o que foi feito aqui, ó. Então, a gente multiplicou o A11 pelo B11. E depois a gente multiplicou o A12 pelo B21. Então, a gente multiplicou essa linha por essa coluna, tá? Então, a gente multiplicou essa linha aqui por essa coluna. E dessa forma, a gente obteve o valor do C11. Aí, quando você for repetir a mesma fórmula para calcular o que é o C12, aí você vai ter que essa linha vai multiplicar essa coluna, tá? Em que esse primeiro elemento multiplica esse primeiro elemento, esse segundo elemento multiplica esse segundo elemento, você soma tudo. Esgotou essa linha? Parte para a próxima e repete o mesmo processo. Então, beleza. Uma vez que a gente entendeu, né, o que essa fórmula aqui significa, acaba sendo mais fácil, né, a gente fazer essa associação de linha por coluna, né? Então, vamos fazer a conta agora, direto, né, para ver quanto é que fica. Então, eu vou repetir aqui as matrizes, né? Então, aqui é 2, 1, 4, 2, 5, 3. E 1, menos 1, 0 e 4. Então, dessa forma, a gente vai ter o seguinte. Então, a gente vai começar com essa linha. E agora vamos pegar essa coluna, essa primeira coluna aqui. Então, vai ser o quê? Vai ser 2 vezes 1, mais 1 vezes 0. E agora, beleza. A gente agora vai para a segunda coluna. Então, 2 vezes menos 1, mais 1 vezes 4. Certo? Então, dessa forma, o que a gente fez? Né? A gente acabou, né, com as possibilidades da primeira linha. E completamos toda a primeira linha aqui. Agora a gente vai para a segunda linha e vamos repetir o mesmo processo. Então, a gente vai pegar essa primeira linha e multiplicar com essa primeira coluna, que vai dar 4 vezes 1 mais 2 vezes 0. E agora, com relação a essa coluna, que vai dar 4 vezes menos 1 mais 2 vezes 4. Feito isso, vamos para a terceira linha. Então, a gente pega essa linha e multiplica com essa primeira coluna. Então, vai dar 5 vezes 1 mais 3 vezes 0. E agora, com a última coluna, a gente tem 5 vezes menos 1 mais 3 vezes 4. Certo? Então, dessa forma, a gente tem o nosso produto. E agora é só a gente fazer as somas, né? E ver quanto ficou. Então, aqui vai dar 2, aqui vai dar 2 também, aqui vai dar 4, aqui vai dar 4, aqui vai dar 5 e aqui vai dar 7. Então, dessa forma, a gente faz a multiplicação entre duas matrizes. Tá certo? Bom, e aí tem um último exemplo, que esse aqui eu vou colocar aqui para vocês rapidinho, que é isso aqui, ó. Deixa eu pegar aqui nas notas de aula que vai ser mais fácil para a gente ganhar tempo. Que é isso aqui, ó.
Deixa eu ir para a próxima página. Aqui é o seguinte, gente, ó. Lá atrás eu tinha falado que em geral não funcionava, né? Que em geral o produto AB ele é diferente de BA, né? Mas aqui é o caso em que você tem duas matrizes que são de ordem quadrática e de mesma ordem, né? No caso, a ordem tanto de A quanto de B, né? Que aqui eu preciso mudar para B, são de ordem 3. Então, é possível fazer a multiplicação de AB e de BA. O que acontece é que quando você realiza as multiplicações, acabam dando diferente. Então, pode ser que aconteça de você ter que A vezes B é igual a B vezes A, mas pode ser também que não dê certo, tá? E aqui a gente tem outra coisa também, né? Que como a gente multiplicou A por B e deu a matriz nula, então aconteceu uma coisa bem diferente que costuma acontecer com números, né? Porque quando você tem um número x que multiplica um número y e isso daqui dá zero, então ou x é igual a zero ou y é igual a zero, né? Tá? Não tem como você multiplicar dois números e dar zero, sendo que dois números reais, dois números inteiros, né? Dois números complexos, né? Não tem como você multiplicar esses números e dar zero sem que pelo menos um deles dê zero. Enquanto que para a matriz isso já não acontece, né? Porque a gente vê que A é uma matriz que é diferente da matriz nula, B é uma matriz diferente da matriz nula, só que quando você multiplica os dois, dá a matriz nula, sem que isso aqui aconteça. Então é isso, pessoal. Aí no final das notas tem algumas propriedades também que misturam a soma e o produto, tá? Que é bom vocês darem uma olhada. E se cuidem e até a próxima.